Podemos, hoje em dia, sermos influenciados por histórias de ficção científica e criarmos as mais diferentes e imaginativas histórias sobre seres extraterrestres e seus planetas. Imaginar uma grande civilização vivendo em uma metrópole com enormes edifícios e veículos voadores cruzando o céu. Em um sistema econômico que não precisa de dinheiro e evolução social, política e tecnológica está há gerações à nossa frente no nosso tempo, pode ser fácil de se propor hoje em dia. Mas seria possível um tratorista de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, há mais de 60 anos atrás, imaginar tudo isso? Ou tudo que ele viveu no planeta Akart é real? Essa é a história da abdução de Arthur Berlet. E a gente vai comentar mais sobre ele e a sua história muito mirabolante logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, tem muitas novidades pra vocês, inclusive novidades que eu não vou poder falar ainda. Então, enfim, eu não posso falar, então não sei nem porque eu tô falando, mas ok. Gostaria muito de agradecer a sua paciência, a sua audiência, e já queria deixar registrado que esse episódio, ó, ficou um chuchuzinho e vai alegrar muito a quinta-feira de vocês. Então, antes de mais nada, vamos agradecer aí a Grande Rota, que está com a viagem, a proposta de viagem com a gente, a nossa Freak Trip pra cidade de Quixadá, que, galera, é uma região... Cara, você vê as fotos, para o que você tá fazendo agora, você que tá no ônibus, você ouvinte, você que tá lavando louça, você tá lavando louça, talvez não dê agora nesse momento, mas você que tá aí, tá naquele momento fazendo aquele cocôzinho remunerado, você pega o seu celular, você vai fazer o seguinte, você coloca no Google Imagens e coloca Quixadá. Eu não preciso falar mais nada. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no agranderota.com.br, agranderota.com.br/Mundo Freak 2022. Tudo junto. Só isso você precisa. É claro que caso você não queira voltar para escutar novamente, você pode acessar o nosso link lá no nosso site, no post desse episódio, mundofreak.com.br. Vai lá, acessa o último episódio e vai estar o link aí pra você, beleza? E galera, vai ser muita aventura. Dá uma conversada com a galera da Grande Rota. Vai lá que eles estão prontinhos pra negociar com você, te falar sobre os detalhes, tirar qualquer dúvida. É uma galera de confiança, já fez bastante coisa com vários influenciadores. Realmente é uma galera super responsável que vai cuidar com muito carinho com a nossa viagem. Não seria isso se a gente não estivesse falando, de verdade mesmo. A gente só fecha qualquer tipo de coisa com gente séria e com qualidade e responsabilidade, tá bom, gente? E aí, galera, vocês que são fãs de True Crime, criminologia, aniquiladores de família. Vocês gostaram? 5 episódiozinhos, aquele formato fechadinho. Vocês já sabem, vocês podem ir agora no Spotify, no feed, vocês vão encontrar todos os 5 episódios, ou vocês podem apenas digitar Aniquiladores de Família no feed de qualquer agregador, vocês também acham, é muito bacana. Vocês gostaram mesmo? Então, ó, tem um desafio que tá rolando, que é o seguinte, pra galera que nos ajuda financeiramente, aqueles R$5 por mês, se a gente juntar 700 apoiadores lá no Apoia-se, apoia.se/confidencial, eu prometo que confirmo agora não, porque já tá gravado e, enfim, a gravar recado é igual viajar no tempo, tá? Eu tô no passado agora, vocês estão no futuro. Mas, no recadinho seguinte, a gente bater 700 pessoas, eu prometo pra vocês que eu vou confirmar o Criminologia temporada 2 e, ó, não vou falar nada, porque não fechou nada. Não vou confirmar nada que não tá fechado. Pode nunca acontecer. Pode acontecer, mas daqui a 10 anos, né? A gente pode acelerar esse processo. A gente pode acontecer semana que vem não dá pra acontecer, mas... Enfim, eu vou confirmar a existência da produção de uma segunda temporada, caso a gente bata 700 apoiadores. Isso é um grande desafio, porque, galera, afinal de contas, o Mundo Freak Confidencial que você está escutando agora é exclusivo do Spotify, nossa casinha querida, mas os nossos outros projetos, eles são independentes. A gente faz porque a gente gosta e a gente ama fazer isso.
A gente gosta de vocês, a gente quer entregar essa qualidade maravilhosa e a gente gosta demais desse carinho que vocês dão em forma do apoio. É claro que caso você não consiga apoiar, a gente agradece mesmo assim a sua audiência, o seu comentário, o seu retweet, porque a gente sabe que vocês são muito bacana com a gente e a gente não tem um quê para reclamar de vocês. Então é isso, também siga a gente nas nossas redes sociais, @mundofreak ou @mundo_freak. E agora, anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Galera, eu vou falar de um cara que é muito incrível, amigo nosso, o Daniel Lameira. Pra quem não sabe, ele é pica demais. Esse cara é massa, um super profissional, engajado, com ideias à frente. E essa mensagem é pra você que curte o universo dos livros e da literatura. Se você entrar no site agora, vidadolivro.com.br, você vai descobrir um curso incrível pra você que quer entrar no mercado literário, seja por qual porta for. Então bora lá. Daniel, ele é editor, diretor criativo e consultor de mercado editorial, é um dos fundadores da editora Antofágica e está há muito tempo, há uns 7 anos à frente, a direção editorial da Aleph, além de ter passado por casas como a Intrínseca, Novo Século, Leia, Fnac, Livraria da Vila. Ele foi vencedor do prêmio Rising Star de 2015, teve apoio da Feira do Livro de Frankfurt em parceria com a Snell e a Publish News, figura do livro Sem Nomes da edição no Brasil como um dos editores do futuro e em 2015 criou o curso Vida do Livro, que é esse que eu vim falar agora pra vocês, que já formou mais de 1.000 alunos. Então, galera, o Daniel Lameira, ele tem esse curso que você... É literalmente isso, você vai descobrir a vida do livro. E o curso A Vida do Livro é um curso voltado para quem quer atuar no mercado editorial, para aqueles que querem se inserir no meio, e ainda para autores que desejam entender melhor essas engrenagens editoriais. Às vezes até para se autopublicar, ou para entender, por mais que já tenha uma editora, por exemplo, para entender mais ou menos como é que funciona, né? Mais detalhadamente, né? Quando você submete o livro. Então, o curso também é útil para profissionais que queiram construir suas próprias editoras, projetos relacionados, criar conteúdo sobre livros, ou então você pode ser apenas um apaixonado pela literatura e quer entender como é que funciona. Então a Vida do Livro vai te levar a conhecer desde o momento do livro sendo recebido, de como é que funciona as escolhas criativas, o momento de edição, o momento de revisão, as questões de gráfica. É um curso muito completinho para você que quer entender como é que funciona por dentro do mercado literário. Claro, né? Tem uns detalhes aqui a colar a mais e que você pode descobrir aí no site lá da vidadolivro.com.br, vidadolivro.com.br. E, cara, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O Daniel é um cara super massa, super profissional, super de confiança e a gente indica demais o trabalho deles. Inclusive, Daniel, um beijo pra você. Vamos conversar sobre parceria e sobre projetos quando você tiver um tempinho, a gente tomar um cafezinho. Então é isso, gente. Bora ser abduzido? Então é isso, gente. Cada história que a gente lê aqui no Mundo Freak, galera, que olha, será que vocês vão acreditar no nosso queridíssimo Arthur, brasileiríssimo aí? Brasil! É do Brasil! Abduzido aí desde muito tempo, década de 60. Vocês vão conhecer mais a história desse cara maravilhoso agora no Mundo Freak. Então, bora lá! Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei, que viajei diversos planetas interestelares para contar para você um caso surpreendente. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Luca Balaminuti. Olá, galera. Hoje a gente vai aprender o que um palhaço espacial foi fazer. E temos aqui nossa queridíssima Jay. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou falar uma coisa que eu tenho inveja do nosso protagonista de hoje aqui. Sabe por quê? Porque ele era tratorista e eu, como pessoa pequena, sempre quis dirigir um trator como profissão. Imagina, véi. Quando a gente é homem e fala uma coisa dessas, por costume a gente fala que é porque a gente quer corrigir alguma coisa. No teu caso, acho que não seria isso, né, Jay? Não, uma vez minha mãe perguntou: ai, quando você crescer, você quer dirigir que tipo de carro? E eu, um trator. Então, obviamente, já tava ruim desde lá, né? Exatamente. E temos aqui uma convidada, pela primeira vez aqui no Mundo Freak, nossa queridíssima Joyce. Tudo bem, Joyce? Tudo bom, gente? Oiê, boa noite. E tô pronta aqui. Não consegui fazer minha maquiagem radioativa como queria pra entrar no tema, mas
Tamo pronta pra falar. Aí sim. Tá vendo, Jay? A Jay teve a primeira maquiagem radioativa no primeiro episódio. Aí agora tá assim, tá largada. Não tem uma dedicaçãozinha, né? Tá largado. Não, agora só venho de pijama pro serviço. Só vem gravar de pijama. Exatamente. Gente, cara, é muito interessante porque a história da ufologia, ela é muito curiosa. E a gente aqui no Brasil tem um verdadeiro mar de histórias de pessoas que encontraram objetos, né? Tiveram contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, né? Inclusive, tem uma história de abdução anterior à primeira história de abdução registrada mundialmente, que é muito conhecida internacionalmente, a abdução de Betty e Barney Hill, que a gente já teve episódio aqui no Mundo Freak Confidencial, né? Mas a gente teve, não lembro agora qual foi o humano que foi abduzido lá, foi o do... que tá levando uma marmita. Gente, é muita gente que é abduzida, a pessoa vai pra cá e não volta nunca mais. É isso aí que acontece. Muitos pais brasileiros somem de abdução. Isso que eu ia falar. Aqui no Mundo Freak, a abdução foi ali comprar cigarro e nunca mais voltou. Exatamente. E isso é muito interessante. Tá? E o que mais me deixou encucado com essa história do nosso queridíssimo Arthur Berlet é o quão... É que criativa já denota aí o que eu acho mais ou menos dessa história, mas ela é muito diferente, assim, né, que eu achei e tal, né? E eu acho muito interessante que essas abduções, que elas são mais complexas, assim, elas são muito interessantes, que mostra como fica um pouco desse debate, né? Se aquilo é a visão da pessoa sobre uma experiência transcendental que ela tá tendo, que aí pode ser qualquer coisa, né? É a visão dela, né? O filtro humano deturpa o que ela tá experienciando, ou se de fato é uma alucinação muito doida, né? Ou é ficção, sei lá, né? Vai que seja alguma coisa e tal. Mas vocês já conheciam esse caso? Eu não conheci esse caso. Confesso que eu nunca sequer tinha ouvido falar nele, nem de nome, assim. Ele passou completamente batido. E eu acho que tem muito de a gente colar muito na lore de ufologia americana, esquecer um pouco da brasileira, né? Porque esse caso de abdução, ele é extremamente único e diferente de tudo que eu já vi em outros casos de abdução. Ele tem elementos similares a outros casos, mas o que falta nele é o que geralmente tem nos outros casos. Falta nele um quê de terror. Normalmente a abdução é uma experiência aterrorizante e pra ele parece mais foi uma aventura. Falta um elemento de intrusivição, de ser intrusivo, não sei como falar essa palavra. Intrusividade, obrigado, escritor. Porque normalmente é muito intrusivo a experiência de abdução. Ela é muito abrupta, ela é muito violenta, ela mexe com as suas partes, né? Com suas partes normalmente íntimas. Ela é algo que você não quer e apesar de estar com medo, estar aflito, me parece que a abdução do Arthur Berlet foi muito light, né, comparado com os outros casos, e ela não é espiritual. A gente tem muito, depois, os relatos de abduções espirituais, né, onde você está em outros planos, o seu espírito saiu do seu corpo, ou você tá tendo uma visita astral, sempre alguma coisa relacionada não ao mundo físico, né? E aqui não, é uma visita física, é uma viagem que tem problemas de logística. Então, ela não tem os outros elementos comuns às histórias de abdução e eu acho isso interessantíssimo, muito único a experiência do Arthur Berlet. Eu nunca ouvi falar também desse caso, só que o que eu fico mais impressionada nele é que ele é uma narrativa gostosa de se ler, você se entretém, você se diverte junto com ele, por isso que no começo chamei ele de protagonista, porque ele te leva pra um passeio fora da Terra, né? Então, que eu vou falar mais pra frente, eu vi isso como se fosse uma história de ficção científica, que por sinal, eu li um livro que fala uma coisa muito parecida com a experiência que ele teve e que quando eu fui cruzar as datas, né, o caso do Arthur Berlet é de 1958 e o livro que eu vi semelhanças é de 1962, então eles estão muito próximos, né? Então eu fico pensando será que o que estava acontecendo no mundo não faz que todo mundo pensasse coisas parecidas e relativas e por isso que estava ali presente esse tipo de ideia? Não sei, posso estar delirando também? Eu discordo do Lucas aí, porque isso pra mim tem, tipo assim, não é uma experiência espiritual e tal, mas cara, tem uma parte de livro espírita que é isso aí. Eu assim, eu prometi que eu não ia mais falar de espiritismo aqui no Mundo Freak, sem dar problema, né? Mas cara, que inclusive são livros que foram escritos na época, né? Fica nesse inteirinho entre década de 60 e 70, né? Com pegando um pouquinho de 80, que tem muito desse viés, assim, né? Quer dizer, espíritos, uma história meio Astacheran, né? Espíritos evoluídos
evoluídos. E aí eles falam que é quase como se você estivesse vendo o Thor da Marvel, né? Que tipo assim, a gente liga esses seres a divindades ou a seres sagrados, mas na verdade eles são apenas seres evoluídos, social, moral, tecnologicamente falando. E aí quando você vai ver os relatos, é essas porra aqui, tipo garfo da cabeça, privada, igual no Japão, enfim, essas coisas aí. É isso aí que tem nos livros. E essa abdução em específico tem muito essa pegada de seres evoluídos e de coisas utópicas, né? Conforme o Lucas falou, que, tipo, normalmente tem todo esse elemento de terror e tal. Aqui acho que é justamente o contrário. Ele imagina toda uma sociedade, ou imagina ou vê, né? Toda uma sociedade que se configura de uma maneira diferente. E eu achei muito interessante, ainda mais vendo a época disso, né? Tipo, tava em plena Guerra Fria, a coisa toda estourando. Então a imaginação dele foi pro outro lado, né? Que é, ao invés da guerra, uma sociedade onde as coisas funcionam, de fato. Eu acho engraçado que você mencionou isso, porque eu tava pensando que se ele substituísse as palavras outro planeta por futuro da Terra, essa história era idêntica, né? Se ele estivesse falando de 200 anos no futuro, viajei pro futuro em vez de viajei para outro planeta. Carros que voam, energia solar, problemas com plantação que não conseguem dar conta de render mais. E uma pessoa imagina no futuro, né? Ele imagina um outro planeta. É o episódio dos Jetsons. Isso, o episódio dos Jetsons, isso mesmo. Ai, matou a charada. Foi bem isso. A parte das colheitas me lembrou muito o filme de Idiocracia, que eles ficam, ao invés de botar água nas plantações, eles botam Gatorade. Colocando Gatorade, né? É muito engraçado. E eles fazem a mãozinha assim do eletrólito, né? Ah, que Gatorade tem eletrólitos. Eles giram a mãozinha assim, que nem no comercial. Muito engraçado. Bom esse filme, cara. Assistam. Já tá datado já, porque a gente já passou já esse nível de burrice. A história começa da seguinte maneira. A gente tem o Arthur, né, que ele queria ser fotógrafo, mas acabou que não deu muito certo, né, e ele já tinha trabalhado como tratorista, né, que é o famoso... Tratorista é um motorista de trator, né? Eu não tenho certeza se você tem que ter uma carteira de motorista especial pra trator. Precisa. Não sei se na época precisa, mas... Então. Daí você faz lá como é o nome do... Autoescola de trator, e você ganha sua carteira e você trabalha explicitamente ou com colheitadeiras, né? Ou com... fazendo transporte de mercadorias pra esses lugares de galpões e etc. Então eu acho que ele trabalhava pra isso mesmo. Hoje em dia você pode usar a CNH de categoria B pra ser tratorista. Você não precisa de uma carteira de tratorista específica mais. Isso passou acho que em 2016, 2017. É recente, né? É o de recente. Caminhão. O B é caminhão, não é isso? O B é veículos pesados, né? Caralho, como é que eu sei disso, mano? Eu prestei atenção na aula do CNH. Então, o do tratorista eu fui ver o que era, né? Daí eu vi, tipo, por exemplo, aqui perto de casa tem o Ceasa, né? E o Ceasa também serve como galpões, tipo, de abastecimento, pra depois ir pra outros lugares, tipo, Atacadão, etc. E lá tem esses tratores grandões. Aí toca a música do Telecurso 2000 agora. A gente tá falando aqui de 1958, né? 2 anos antes da década de 60. Na verdade, década de 60 seria começaria em 61, né? Enfim, foda-se. 14 de maio. A gente tá falando aqui 14 de maio, em uma cidade chamada Sarandi, aproximadamente a 333 quilômetros de Porto Alegre. Cara, Sarandi já é nome já de Ratanabá, né? Já é nome já de cidade de livro espírita já, né? E a ideia foi que ele tava lá, tipo, aproximadamente às 7 horas da noite, enquanto tava retornando pra casa de caminhão pela estrada de chão batido, o Berlê, ele olha assim por horizonte, assim, ele vê uma luz estranha, uns 200 metros de distância, assim, beirando a ser um matagal. Década de 60, não tinha dor cara de uma moto... Pô, mas mesmo assim ele ficou meio ressabiado, porque, tipo, tem sempre aquelas lendas, né, de interior, de aparição, né, daquelas lendas de luzes que encontram tesouros, né, é muito comum, muitas vezes, aí no interior do Brasil, esse tipo de lenda. Ele achava que fosse algum tipo de fenômeno sobrenatural, só que ele era muito curioso, né, então ele foi se aproximando até mais ou menos uns 30 metros ali da fonte de luz, quando ele viu que era, na verdade, um objeto que emitia essa luz, né? Vou descrever ele aqui pra você imaginar, ouvinte. Ele era um objeto circular, que era como se fosse 2 bandejas sobrepostas, ou seja, um formato bem clássico aí de disco voador, né? Medindo aproximadamente uns 30 metros, assim, de diâmetro, e ele descreveu a iluminação como algo opaco, lembrando o ferro em início de incandescência, que é muito interessante, né? Quando tu para pra analisar, né? E ele disse que não pôde mais dar detalhes porque ele era daltônico, né? Quer dizer, ele continuou sendo até o final da vida dele, mas na época ele continuava sendo daltônico.
né? E ele ficou com bastante medo e tal, mas ele encarou e ficou de frente pro objeto. Foi quando ele vê uns vultos assim próximos e ele é atingido por ele diz aqui a palavra, um jato de luz, né? Que acabou desacordando ele, né? Cara, bem clássico, assim. Essa primeira parte, eu acho que é o one-on-one todo tipo de relato de abdução, né? Pessoa curiosa demais acabou se aproximando, né? E é engraçado porque é sempre um jato de luz que leva a pessoa a nocaute ou paralisa a pessoa, e é sempre um encontro de curioso / acidente, né? Tipo, não era pra eu estar ali vendo aquela coisa. Os relatos mais espirituais, de cunho mais de perseguição, às vezes eles são, não, ali o alien veio no meu quarto me pegar com a janela fechada, com a porta trancada. Tem uns relatos assim, né? Mas os que são do lado de fora, à noite, assim, os que são mais pique aventura, vamos dizer assim, eles são iguaizinhos a esse. E é engraçado que ele tá narrando uma parada de 58, e ele narra isso no livro que ele publica em 67. Então eu não sei se ele teria como ter lido nenhuma das outras histórias de abdução. Acho que não. É muito improvável, se não impossível, ele ter entrado em contato com as histórias que veio depois dele. Então não dá pra dizer que ele se inspirou em outras histórias de abdução. É por isso que eu acho que é muito a lore do que tava acontecendo na realidade. Tipo, sabe? A situação, a gente tá falando de novas tecnologias, a gente tá falando do poder dessas novas tecnologias, porque é sempre assim quando aparece uma nova tecnologia, né? A gente começa a extrapolar e vai vindo umas coisas bizarras. Mas o que eu gosto desse negócio do jato de luz que atinge a pessoa e deixa ela inconsciente, sabe o que eu penso? Eu penso num sabre de luz fazendo um on e a pessoa, pá, caiu, entendeu? Porque, tipo, como assim um jato de luz? Porque na minha cabeça, um jato de luz, ele vai te queimar, né? E não te deixar inconsciente. Eu acho que o que deixaria você inconsciente, sei lá, um som muito forte que batesse, assim, de contra você te deixaria inconsciente. Agora, um jato de luz, pra minha cabeça funcionar, é como se fosse um sabre de luz à distância. Ah, mas isso não é muito diferente mesmo, porque essas luzes, vários relatos falam que ela não é uma luz convencional, né? Ela parece uma luz dura, né? Ela é descrita como uma luz dura, como se ela tivesse dado um soco mesmo na parada, né? Tipo, eu não acho que ele desmaiou por causa de uma concussão, porque levou um soco de uma luz. Também não. Ou é uma parada que a gente não entende ainda, que tipo, sei lá, se era tem uma zarabatana, tipo, vem a luz só pra tu não ver o ETzinho lá com a zarabatana. É por isso que eu tento racionalizar, porque é como se literalmente fosse um soco ou uma coisa que te deixasse bem ruim das ideias e você desmaiasse, entendeu? Porque a luz, pra mim, iria queimar, iria, sei lá, te dar processos mais pra frente que ia te deixar doente, não tirar um soco ou te nocautear. Mas a luz, ela transfere momento na física. Ela tem a capacidade de mudar você de lugar, de te empurrar. A luz, ela tem essa capacidade. A questão é que a luz, pra ela conseguir empurrar um corpo massivo que nem um ser humano na floresta, por exemplo, no mato, ela precisaria estar em uma intensidade que é pulverizar o corpo dele. Então, tipo, a questão não é nem a luz consegue empurrar? Consegue. Mas como é que ela não pulverizou o cara junto, né? Exato. Não, tem uma forma sim, que não pulveriza, que é quando a pessoa bebe muito, a luz não precisa ser tão forte. A pessoa fica tão fraca que qualquer luz derruba a pessoa, é impressionante. Essa é a conclusão, o Arthur tava bêbado, e aí ele tomou uma luzinha, ó, acabou. Mas eu achei estranho isso também, porque, tipo, qualquer raio de luz atravessaria ele, né? Nem que seja atravessar fazendo um buraco, mas esse efeito de empurrar é bem difícil. Eu imaginei, tipo, uma luz forte que deixasse a pessoa ruim das ideias, tipo, quando tem aqueles avisos de luz que, pra quem tem epilepsia, não pode assistir. Viu Pokémon, ele viu Pokémon e desmaiou. Os aliens vieram com o episódio do Pikachu e o Porygon lá. Coitado desse caso. A gente tá fazendo brincadeira, mas eu queria levar um pouquinho a sério, assim, porque isso é uma experiência aterrorizante. E ele descreve isso de uma forma muito leve no livro. Ele não descreve, quando ele fala disso, ele não fala como era uma noite muito escura, estava perdido no meio do mato, um breu, não. Não, parece até uma forma até mais casual, assim. Ainda muito bem escrito, muito redigido, uma forma meio clássico literatura, assim, que não é natural, não é coloquial, né? Mas me parece muito light, assim. E eu fico surpreso por essa forma natural, assim, dele contar a história, o quanto ele levou na boa uma experiência, assim, que parece muito traumática, cara. Eu acho que ele não levou muito na boa, não.
final, mais pro final, não vou queimar a pauta, eu acho que deu um probleminha ali, ele ficou refletindo pra ver o que tava acontecendo. Depois ele dá uma ziquezeira depois, né? Não, eu acho que mexeu sim com ele. Só que é o que destoa, né? A gente não tá falando ainda do caso, mas destoa das outras coisas que a gente tem pra falar de abdução, porque ela é realmente uma história de ficção científica muito bem contada e muito bem elaborada. Eu fico pensando assim, mano, se não foi verdade, que bom que publicaram, porque ela é muito boa de ser lida. E eu acho interessante que essa coisa de espaço e de abdução, etc., já devia estar um pouco no imaginário das pessoas, porque eu fui pesquisar o que estava acontecendo em 1958 e nessa época, mais ou menos, para ver o que poderia ser que as pessoas estavam falando, o que estava acontecendo no mundo, né? E eu achei várias coisas relacionadas a espaço e essa temática, principalmente por causa da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética e tal. Então, por exemplo, só em 1958, eu achei que em 16 de janeiro teve um objeto voador não identificado visto pela tripulação do navio Almirante Saldanha, da Marinha Brasileira, no caso da Ilha Trindade. Teve também o primeiro satélite americano, que foi bem sucedido, no finalzinho de janeiro, chamado Explorer 1. Teve um foguete que explodiu no Cabo Canaveral. O Sputnik 2 desintegrou quando foi voltar para a órbita. Não, voltar da órbita para a Terra. Enfim, vocês entenderam. Sim. E, enfim, então tinha bastante coisas acontecendo nesse sentido. Então, eu acho bem interessante que toda essa história e tudo que aconteceu com ele, ou que ele imaginou, seja lá o que for, estava dentro de um contexto em que isso estava sendo algo bastante falado, estava sendo algo bastante comentado. E mesmo ele morando numa cidade pequena e tudo mais, provavelmente ele já teve contato com essa temática. Com certeza. O Lucas e a Jay aí estavam concordando com esse lado. Pô, será que ele já teve contato com outras histórias de abdução? Talvez não com tantos detalhes, mas eu fico imaginando se talvez com uma ficção científica mesmo que de TV. Eu não acho muito difícil passar... É que 58, eu não acho que TV fosse algo tão popular quanto é hoje, do tipo... Mas um Star Trek devia estar passando, né? Pelo menos a clássica. Twilight Zone, 1960. Mas sabe o que eu fico pensando? Porque, ó, um item famoso, uma coisa que acontece muito na ciência é um cara que tá num lugar, tipo, em Londres, e outra pessoa que tá, sei lá, no Brasil, estão pesquisando sobre a mesma coisa. Aconteceu na parte da genética sobre as ervilhas, lembra? Tinha duas pessoas em lugares diferentes tendo a mesma ideia. Newton e Leibniz também estavam ali com a mesma ideia em lugares diferentes sobre o cálculo diferencial. O que eu acho é que esse negócio de estar uma pessoa aqui e outra pessoa em outro lugar pensando a mesma coisa, escrevendo e, tipo, trabalhando na mesma coisa, é uma coisa muito real. Então, o livro que eu achei que é nada famoso, que é Uma Dobra no Tempo, da Marilyn Enlow, que é de 62, ela escreveu, acho que na década de 50, 58, acho que ela foi muito rejeitada, ela foi muito rejeitada e não foi publicado logo o livro, e a descrição dele, da cidadezinha pra onde ele vai, é igualzinha ao planeta Camazotes que ela descreve. E ela tava ali, ela tava nos Estados Unidos, ela é americana, e ela, no livro dela, ela faz tantas abstrações que ela chega muito próximo da teoria das cordas, que só foi estudada de fato e fincada, olha, bater o martelo, lá pra década de 70, entendeu? Final de 60, década de 70. Então eu acho que isso é uma coisa que acontece na humanidade mesmo. Como se as ideias pertencessem ao Zeitgeist, não a uma pessoa, não a um indivíduo, né? Isso é a biblioteca cáustica. Os esotéricos estavam certos. A gente fez o download astral. Só de Twilight Zone. Eu não lembro todos os episódios de alienígena do Twilight Zone, tá? Mas que eu consigo lembrar de cabeça, que são clássicos. The Monsters Are Due on Maple Street é um clássico. The Invaders é um clássico. Mr. Jingle é um clássico. E To Serve Man. Isso lembrando de cabeça, assim. Todos antes de 1961, eu acho. Mais ou menos ali 60, 61. Você já tem episódios que incluem aliens, invasão, abdução. A diferença é o tom dele, o tom de urbanismo utópico, que eu acho que a Joyce trouxe muito bem, que é o que as próximas coisas que ele vai descrever, né? Ele descreve a abdução dele, e agora ele vai descrever ele sendo acordado em um outro planeta. E aqui a gente entra num tom muito de urbanismo utópico, mega futurístico, assim, que é muito interessante.
Aí é que tá. Jay, o que aconteceria se você acordasse depois de tomar uma garrafa de cerveja dentro de um OVNI? O que aconteceria com você? Qual seria a sua primeira reação? Mas eles teriam me oferecido antes? Tipo, já teria contato com eles? Ah, não, né? Tipo, te ligou, tipo, a gente vai te pegar aí 7 horas da noite, né? Ai, eu ia ficar meio bolada. Principalmente porque esses alienígenas aí que ele descreve, eles são grandes, né? Eu acho que eu só conseguiria tancar um alienígena se ele fosse um Grey, que pelo menos é do mesmo tamanho, entendeu? Se fosse mais alto que eu acho que não ia rolar. Eu provavelmente ia desmaiar. Mas qualquer ser do universo é mais alto que você também, né? Menos os Greys, porque a gente é parente, tá bom? Tá bom. Então, ele desmaiou, né? Ele foi desmaiado por aquele feixe. E quando ele acordou... E é legal, né? De novo, vamos trazer que ele não tá tão amedrontado, porque ele acordou amarrado numa cama de hospital. Ele tava com os braços e as pernas presas nessa cama de hospital em uma sala que tinha cantos arredondados. Então, ele ali percebeu que tinha algumas pessoas, entre aspas, passando em volta dele e eles estavam tentando chamar atenção pra se comunicar, só que não deram muito bola pra ele não, né? Então, depois de algum tempinho, essas pessoas, elas se aproximaram dele, desamarraram ele, fizeram gestos por Berlê para que ele fosse ali até uma espécie de porta que abriu automaticamente e levou ele para um lance de escadas, ele é bem específico, um lance de escadas de 4 degraus, até uma outra sala menorzinha e revelou logo de cara uma cidade que, assim, ele nunca tinha visto, nem mesmo em filmes. Então, quando o Berlê ele saiu, ele sentiu uma diferença de peso. Então ele tá ali se sentindo mais leve e tava meio tonto, né? Porque ele desmaiou e acordou numa cama de hospital. Essas pessoas que estavam ali em volta dele ajudaram ele, 2 seres em específico, que eram muito parecidos com humanos, e eles estavam vestidos com uma espécie de macacão, só que o tecido era bem grosso e de uma cor clara. Então, o Berlê, no livro dele, ele vai descrever os prédios, né, desse local que ele tá vendo. E eles pareciam resplandecer. Ou seja, parecia que era feito de um metal bem polido que refletia toda a iluminação. Só que não parecia que era a iluminação de um sol que tava refletindo. Parecia que vinha do próprio prédio. Então, no chão, por entre esses prédios, tinham calçadas onde muitas pessoas estavam ali andando, né? Enquanto no céu tinha veículos que estavam voando, se deslocando. Berlê, então, ele foi conduzido até um quarto onde as paredes de novo, estavam forradas por um material semelhante a esse tecido grosso que eles vestiam, que as pessoas dali vestiam, e tinha uma cama, e ali tinha uma mesa fixada na parede e uma pia com uma torneira que estava jorrando água constantemente. Deixaram ele ali sozinho naquele cativeiro, brincadeira, naquele quarto, porque parece, né? Com certeza. É, o jeito que ele descreve não parece aterrorizante, mas assim, se você for levar em consideração, é meio esquisito. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar ali, né, e nem quanto tempo tinha se passado, desde que ele tinha visto aquela luz, né. Ele tava com fome e também tava com sede, e ele aproveitou pra beber daquela água que tava jorrando ali da torneira. Quando ele bebeu, ele se sentiu bem mais leve e que aquela água não saciava a sede dele o suficiente, né? Então ele foi ali, deitou na cama, pensando: ah, meu Deus, vamos, pra passar o trauma, eu vou pensar que essa cama tá na minha casa, né? Que meus familiares estão por aqui e que vou jogar pra fora todo esse medo que eu tô sentindo de nunca mais voltar pra minha casa. Depois de um tempinho, 3 seres entraram no quarto e eles tinham uma aparência mais feminina e traziam uma bandeja com tampa. Dentro dessa bandeja, que era dividida em 4 partes, cada um tinha um alimento diferente. O primeiro era uma espécie de carne, o outro era um alimento com uma textura viscosa, que nem uma gelatina, e o outro tinha uma consistência de pão farelento, e a 4º compartimento tinha um tipo de caldo, né? Junto com a bandeja, e daí a gente vai colocar essas imagens aí nos links, tinha um talher que era diferentão, né? Ele consistia num garfo com uma colher no mesmo talher. Pelas texturas e os cheiros diferentes, o Berlê, ele comeu só a carne e a textura era muito parecida com a carne, com um sabor bem assim, diferente, e também comeu o pão. Então, ele disse que o aroma dos outros 2 alimentos não era muito da hora, não. Eu, particularmente, não gosto de gelatina. Gelatina tem uma textura muito esquisita e eu não curto. Então, entendo 100% o Berlê não ter curtido. Nossa, eu fiquei em total desespero nessa parte, porque a hora que ele descreveu tudo que tinha, a primeira coisa que eu pensei foi: não come a carne.
Vai dar errado. Se alguma coisa vai dar errado, é a carne. E aí depois ele vai e fala, comi só a carne e o pão. Eu não. É dieta cetogênica. Assim, ele isso aí. claramente não tava com medo o suficiente durante essa experiência. Ele é aquele maldito que vai no churrasco e nem olha pro vinagrete. Só na picanha, só. Cadê a carne? Cadê a carne? Eu acho que eu só comeria o pão, hein? Porque o caldo, medo do que tem no caldo, gelatina, não. Acho que eu só comeria o pão mesmo. E se eles bolo fossem de- aliens que, tipo, comem humanos, ele estaria comendo carne humana. Ou que comem os próprios aliens, já pensou? Eles são canibais. Sem condições. Teria deixado a carne. Mandou mal aí, Arthur. Bolo de fubá, canjica, gelatina de caixinha e carne de capivara. É o que esse cara comeu. Certeza. Eu acho que aqui a gente pode pincelar alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, ele falar de sentir uma diferença de peso, e tem horas que ele narra essa diferença de peso no livro dele como não sendo provindas da água. A própria água que sai da torneira, ele narra como sendo contínua, ela não abre e fecha, né? Ela continua passando pela torneira, e como se ela fosse quase gasosa, uma água muito leve, que não cai de duro pra baixo, uma água que meio que se espalha, e dá uma noção interessante de pensar em um planeta com uma gravidade menor, onde as coisas são muito mais leves, né? Muito mais perto de uma zero gravidade, por exemplo. E eu achei interessante ele pensar nisso, porque se você tá em um planeta diferente, é muito difícil que seja um planeta com a mesma gravidade que o nosso, exatamente. Então, ou você vai se sentir mais pesado, ou mais leve. Ele pensou nisso, muito maneiro. Sabe o que me lembra? Quem assistiu The Expanse sabe que eles conseguiram colonizar um planeta não, que é o Ceres. E eles têm que usar uma botinha que simula a gravidade da Terra pra poder fixar no chão, porque senão eles vão ficar ali flutuando. Mano, o cara já tava falando de The Expanse, ó, há muito tempo. Se eu sou o Arthur, eu saio saltitando que nem Gazela. Uma gazela feliz, porque eu tô muito leve. Yeah! Eu acho interessante esse negócio da água e da leveza e da gravidade baixa, que várias coisas que ele vai falando, ele não pega só, tipo, esse planeta tem gravidade baixa, ele consegue capturar vários elementos disso. Então, por exemplo, não só ele tá mais leve, como a água tá mais leve, mas também o fato da água ser um pouco mais, ter uma textura um pouco mais gasosa, me remete muito ao fato de, tipo, se você tem um planeta com uma gravidade menor, a atmosfera dele também não tem tanta pressão. Então é muito plausível que realmente te dê essa sensação. E eu achei muito interessante que em vários elementos da descrição dele são fisicamente consistentes, assim. 100%. É a ficção científica que eu usaria na sala de aula. Ponto pro Arthur. Tá 0-0, porque ele comeu a carne. Mas se bem que toda vez que ele vai narrar e isso eu achei interessantíssimo, toda vez que ele vai narrar uma figura de liderança, ele diz que é masculina. E toda vez que ele vai narrar uma figura que é tomadora de cuidados, está cuidando dele de alguma forma, é uma figura que tem traços femininos. E aqui fica a dúvida de que, partindo do princípio que esse cara realmente foi abduzido e estava em outro planeta, a gente está lidando com uma civilização que tem uma divisão estereotipada tal qual o planeta Terra tem como os gêneros, ou é o Arthur com a visão limitada de terráqueo olhando para um cuidador e falando, não, esse daqui é um cuidador, então tem que ser mulher. Talvez não sejam mulheres, talvez não tenha gênero. É ele que imprimiu isso naquela coisa que ele viu, né? Ele viu um líder e falou, não, é líder, tem que ser homem. Mas eu acho que você já comentou isso em outros episódios sobre como o nosso cérebro, quando vê coisas muito diferentes, ele tenta trazer pra coisas que a gente já conhece pra poder racionalizar o que tá acontecendo com ele, né? Porque, tomou um soco de luz e agora tá em outro planeta, ele vai precisar racionalizar de algum jeito, né? Eu, de novo, vou citar a Octavia Butler aqui, com o livro Despertar, que fala sobre uma raça alienígena que vai resgatar a Terra, e ela aborda muito bem sobre isso, porque como são alienígenas que são muito diferentes do que os seres humanos já viram, precisa de uma época, um tempo de adaptação pro cérebro humano poder captar que eles não são uma ameaça, que você pode se interagir com eles sem se sentir ameaçado, mas isso demora um tempo, precisa ser adaptado. Então acho isso muito interessante também do relato dele. E outra coisa que é muito consistente no relato dele é o fato de
que durante todo esse processo que estão desamarrando ele da cama, tomando cuidado com ele e tal, ele tá tentando se comunicar o tempo inteiro. Ele é poliglota, então tá tentando falar várias línguas e ninguém tá dando bola pra ele. Até o momento que uma pessoa depois entende ele. Então é uma parada que faz muito sentido, né? Porque as outras histórias de abdução normalmente dão uma solução sci-fi para o problema da língua. Então tem um equipamento de tradução automática, ou o alien se comunica através da telepatia. Normalmente tem alguma desses elementos de solução sci-fi para comunicação. Ele não dá essa solução. Ele fala, não, até aqui ninguém tava me entendendo mesmo. E aparentemente ninguém tava nem interessado em entender, né, pelo que ele descreve. As pessoas passavam reto por ele e tal, tipo, foi acho que só uma pessoa ou algumas assim que passaram e olharam e sequer, tipo, prestaram atenção nele. Mas ele tem uma solução sagaz pra isso. Eu adorei a solução dele. Achei muito interessante. Conta pra nós. Ele não era interessante pra esse pessoal. Eles não estavam interessados em seres humanos, eles estavam interessados em outra coisa que condiz com a agricultura, né? Então, com a situação do planeta deles, eles estavam precisando melhorar. É aquela história da batata, né? O que aconteceu é que o alimento principal deles, que era uma espécie de trigo, não era bom o suficiente, não tinha uma textura suficiente, pelo que eu entendi também não tinha um valor nutricional bom, e que eles viram lá na Terra que eles tinham trigo, que o trigo é top. E eu me lembrei da história da batata. A batata inglesa, na verdade, era a batata que tinha lá na Inglaterra e que era uma comida venenosa, era um alimento venenoso. Então o que eles fizeram? Que isso é feito desde sempre pelos povos originários. Eles começaram a cruzar vários tipos de espécies para poder chegar numa espécie que é consumível e que seja de valor nutricional bom. Se você for ver a história do milho, da banana, da própria batata, principalmente aqui na América Latina, existem vários desses cruzamentos, né? E lá eles fizeram isso porque não, a batata era venenosa, ela fazia mal pra gente até chegar na batata inglesa, que é a batata que é usada, né? E a batata salvou muitos povos da fome, né? Tem vários momentos da história que vários diferentes povos estavam passando por período de fome, provindos muito de guerra, ou inverno rigoroso, e a introdução da batata é o que salva aquele povo de passar fome. Porque a batata ela é muito fácil de cultivar, cresce em qualquer lugar e tem um valor nutricional muito foda. Então, quando chega nessa parte, né, porque ele vai conversar, a língua que é entendida entre eles é o alemão, né? Então a gente tem ali um alienígena que vai conversar com ele em algumas palavras em alemão. Ele até fala que ele troca muito o C pelo K, mas eles conseguem se comunicar. E a partir desse momento, ele começa a conhecer o planeta, né? Então fala um pouquinho sobre a locomoção, mas o que ele fala é que os carrinhos que ele viu que tá voando, que tá desde o que a gente entende de ficção científica e da evolução da tecnologia, que a gente ia ter carros voadores, né? Pra locomoção mais fácil. Ele fala que são movidos por energia solar. E uma coisa muito importante e interessante, que daí eu vou agradecer ao pauteiro por ter feito esse cruzamento, que foi, ele em 1958, que é onde aconteceu essa abdução, é a mesma época que a energia solar aqui no planeta Terra está sendo estudada, está sendo explorada. A gente tá ali vendo como é que funciona, células voltaicas por energia solar, etc. E daí eles falam, não, aqui a gente já usa essa energia aqui, já tá rolando faz tempo, tanto que os carrinhos funcionam dessa forma. Então... Sabe o que é interessante, Jay? Os primeiros carros, eles são de 1886 para 1890. Em Chicago, rolou em 1893 uma grande feira de ciências de mais ou menos uns 3 anos. Durou uma feira enorme que os caras fizeram. Vieram milhões de pessoas do mundo inteiro durante esses 3 anos ver a feira de ciências de Chicago. Tem um serial killer muito da hora nessa época. Nessa feira, em 1893, a galera já falava de um futuro com carros voadores. Isso é antes de 1900. Isso, 1900. É muito antigo. A gente vai ter carro voador? Nem por um caralho. Mas enfim. É muito caro, é muito caro. Mas muito legal. Olha só, tá vendo? É que assim, ele faz uma mistura que é muito legal de você cruzar com o que tava acontecendo na época, com a história da ficção científica. Sério, é uma história muito, muito, muito legal. Se não for verdade, que bom que foi publicado. Daí ele conhece, né, essa parte, os carros voadores, explica sobre os carros voadores, daí explica um pouco sobre a economia, passa um pouco sobre a economia, passa um pouco sobre como eles tratam dinheiro. Ele flerta um pouquinho com religião, né, porque
porque quando vai falar do povo eu chamo o povo de Camazotes porque é o planeta lá do livro. O povo daquele planeta, ele fala que, tipo, eles são um povo de Deus. Eles são muito semelhantes aos seres humanos, mas eles são um povo de Deus. Quando eu li isso, eu falei assim, lá vem, ó. Lembra daquela história do cara que foi abduzido e invocou Jesus? E os alienígenas saíram correndo com medo? Pois é. Palavra do Senhor tem poder, tá bom? Eu fiquei com um pouco de medo. Só que daí ele parou por aí, então foi ótimo. É engraçado que essa menção à religião acontece uma vez só no livro inteiro, mas ele achou importantíssimo destacar isso. É um diálogo entre ele e o anfitrião que tá mostrando o planeta pra ele. E ele pergunta se naquele planeta eles acreditam em Deus. E ele passa um momento, assim, de tensão, né? Porque o anfitrião, ele parece que ele fica meio puto com ele. Ou ele, pelo menos, entra na defensiva e fala, como assim? Vocês não acreditam em Deus na Terra? E ele até indaga se o Arthur acreditava que o Deus da Terra e o Deus do planeta deles fossem deuses diferentes. Ele fala, não, lógico que não é deuses diferentes. O mesmo Deus colocou a gente aqui e ali. E a conversa acaba muito rápido. Eles trocam de assunto muito rápido. Porque parece que nessa sociedade altamente desenvolvida, falar de religião ainda é tabu, pelo jeito. Ou então não é tabu, é tipo, eles já ultrapassaram, sabe? Chega desse assunto. O que eu achei interessante é, no momento que ele sai desse cativeiro dele, né? Desse apartamento onde ele tá, é um apartamento, ele tá num prédio mesmo. Ele descreve o que a gente consideraria como uma cidade futurística. Sabe uma cidade retrofuturística? Aquela imagem de cidade futurística que a galera de 1960 e 70 teria? É aquele filme lá da menina do cabelo laranja que tem o Bruce Willis? Isso, esse mesmo. Quinto Elemento. Isso! Estética Doctor Who, assim, basicamente. Isso, tudo que ele fala me lembra muito Doctor Who. As cidades são grandes polos metropolitanos, elas são cidades que se parecem muito com cidades grandes americanas e cidades grandes brasileiras, cidades grandes das Américas, né? Só que muito maiores. Os prédios são de metal, muito polido, os carros estão voando. É muito uma imagem de uma cidade futurística, mas muito semelhante ao que a gente tem aqui, né? É muito a pouca diferença. É só... E se a gente desse um upgrade, um tapa na cidade de hoje em dia? E me lembrou um pouco dos movimentos urbanistas de 1960, que tinha muito movimento urbanista relacionado ao design, né? E o design que ele descreve varandas, né? Alicerces, onde você pousaria o seu carro voador na frente do seu apartamento, no 20º andar, né? Me lembra muito desses designs urbanistas de 1960, 1970, mais conceituais, assim, né? A forma com que ele descreve a falta de arestas, a falta de ângulos retos serem todos arredondados, né? Me remete muito esse design retrofuturístico da década de 60, assim. Esse cara era muito estudado. Esse cara não era só um tratorista. Não, nem por um caralho que ele era um tratorista. Ele era um tratorista, mas ele era muito estudado. Muito mais. Não, tipo, nada contra os tratoristas. Só que, tipo, ele desenhava também muito bem, né, gente? Os desenhos que ele faz, eu não sei desenhar boneco palito, entendeu? Não sei desenhar. Ele desenha muito bem e ele externaliza muito bem o que ele quer mostrar, né? Não só pelas palavras, como também por desenho. E ele era fotógrafo, né? Foi interessante o Lucas ter trazido essa parte de, tipo, arte, porque ele já estava envolvido com arte. Então, alguma coisa ali ele já sabia também dos movimentos, eu acho. Total. E se você olha, tipo, toda a imagem arquitetônica que ele pinta faz muito sentido, porque uma das cidades que ele descreve, que seria a cidade maior lá, chamada Arcoque, ele descreve como tendo mais de 90 milhões de habitantes. E acho muito interessante que ele casa isso com o fato de que as cidades, elas são todas muito cheias de prédio, que não era a realidade da época. Então eu achei muito legal, é como se ele tivesse previsto essa coisa que a gente vê hoje em dia, da verticalização da cidade, Sim. justamente para caber tanta gente. E é o tipo de coisa que quando a gente fala sobre o futuro hoje, é um pensamento muito defasado, né? Que é algo que acaba se tornando insustentável a longo prazo, cidades tão grandes. Tipo assim, você pode sempre meter a desculpa de que, não, tecnologias avançadas e coisas nesse sentido. Que não, hoje a gente fala em descentralização, sustentabilidade localizada, né? A gente não fala mais em grandes metrópoles, né? Sim. Não, São Paulo tem 20 milhões e não funciona. Imagina 90. Simplesmente não funciona. Não funciona. Mas aí... Debuga São Paulo, porra. Mas aí o problema é que tem o paulista, né? Que se fosse carioca seria muito pior, né? Já teria acabado essa cidade, com toda certeza. Só piora a situação. A situação não melhora. Eu vi
uma galera reclamando que a ponte Rio-Niterói não tinha maneiras de você fazer o retorno no meio da ponte. Se você entra na ponte Rio-Niterói, você é fadado a entrar em Niterói. E a galera dizendo que não tinha volta, que uma vez que você tá em Niterói, um posto do governo vem e te dá uma identidade nova, te dá uma família nova, um trabalho novo. E a galera de Niterói falando, não, cara, não é que a gente tá preso em Niterói, a gente não quer voltar pro Rio, é por isso que não tem retorno. Você chegou em Niterói, você fica aqui, que tá tudo bem. Voltando pro futurismo dele, eu acho engraçado que quando você olha o pós-escola Bauhaus, você vê uma pluralidade muito grande no que significa o futurismo urbano. Mas você vê muitas tentativas de mesclar designs orgânicos que remetem de volta à natureza com tecnologias de elevação, como são grandes arranha-céus, carros, por exemplo. E você vê tentativas de fazer isso através de exagerar na quantidade de ângulos de 90 graus. Por exemplo, Floyd Wright, por exemplo, fazia muito isso. E você vê o contrário, tudo é redondo. O micro-ondas é redondo, o móvel é redondo, a cadeira é redondo, tudo é redondo. E ele parece que fica em um meio termo aqui muito interessante, né? De, tipo, ele tem uma tendência estética futurística muito legal, que é brilho. Me lembra muito o iPhone, cara. Ele descreve os prédios como sendo prédios muito altos, verticais e arredondados em suas pontas. E brilhosos, com metal brilhoso. Ele descreve um iPhone. Os prédios são iPhones gigantes, cara. É muito engraçado isso. É de vidro. E é interessante que o brilho que ele descreve não é um brilho comum, né? Ele fala que é como se fosse um ferro aquecido para algumas coisas e para outras coisas ele fala que é como se fosse um metal que reflete a luz, só que a luz sem ser vinda de uma reflexão, como se ele mesmo produzisse, que é algo muito difícil de você imaginar, assim, como se você visse o brilho, mas acho que a diferença visualmente seria que você não veria as coisas espelhadas e tal, como é atualmente. E existe toda uma preocupação estética mesmo. Você falou bastante desse negócio de misturar o orgânico, né, Lucas? Isso me lembrou muito ele ter falado que as paredes eram todas cobertas com uma espécie de tecido de papel de parede. E isso me traz muito essa questão do orgânico e tudo mais, além do fato da parede já ser arredondada. A matriz energética ser luz solar, né? O mais orgânico que você pode ser é ser como uma planta, fazer fotossíntese no seu carro, né? Sua matriz energética é luz do sol. Esse negócio das paredes aí serem de pano, acolchoadas, me lembra um hospício, na moral. Curti muito não. Mas elas eram acolchoadas ou era só o tecido? Era um tecido grosso automaticamente. Pô, tecido grosso, já tava preso numa mesa. É um hospício. Eu achei interessante isso, porque antes de ele ter um tour pelaquela sociedade e ser levado a ver os campos e as cidades, ele passa por diversas sessões de reunião, onde diferentes pessoas se encontram e conversam sobre ele percebe que tá todo mundo conversando sobre ele, com uma língua alien que ele não entende, e ele se toca de que, cara, não era pra eu estar aqui. Não, ele se toca, não é pra eu estar aqui. Tá todo mundo tentando decidir o que fazer comigo. Eu tô errado estando aqui. E o que ele entende depois, que ele encontra um tradutor que manja alemão, e ele também calha de saber um pouquinho de alemão, é que o capitão, o comandante da expedição que tava visitando a Terra, tinha ordens de, 1, não matar nem danificar nenhum ser humano, e 2, de não trazer nenhum ser humano. Mas como eles sem querer nocautearam ele, não saber o que fazer com ele, falei, caraca, o que a gente faz com o Arthur? Leva pra casa. Isso aí é mó historinha. Isso aí parece história, tipo, saca, morreu na praia afogamento? Tipo, alguém queria muito um petzinho e ia meter o achei na rua. Podemos ficar? Foi isso que rolou. Pior que essa foi a minha primeira impressão, porque no começo são 2 pessoas que ficam cuidando dele o tempo inteiro. Então ele fala, tipo, são 2 vultos que eu vi antes da luz vir e eu apagar. Depois, a hora que ele acorda, vem 2 vultos também. Depois, a hora que ele é levado para a primeira sala, também são 2 pessoas. E ele descreve como sendo sempre as mesmas. A primeira coisa que eu pensei foi casal de alien que é um pet. Adotei. E mais que isso,
normalmente as histórias de abdução, elas são propositais. A pessoa aparece pra você porque ou você é o escolhido de alguma forma, ou elas querem te estudar. Elas estão aqui com o objetivo de te pegar pra te estudar. Ele é um acidente. E por ele ser um acidente, ele claramente não tá em nenhum tipo de prisão. Ele não sai do apartamento onde ele tá por medo, porque depois que ele é desamarrado, fica livre pra ir e vir, mas ele não sabe pra onde ir nem pra onde vir, então ele fica ali. E ele também não tá em nenhum tipo de hospital. Não parece que é um lugar próprio pra tomar conta de enfermos ou nada desse tipo, né? Então, me parece que, tipo, sei lá, o departamento de agricultura do governo tá com uma espécie de extraterrestre estranha que não era pra estar. E os caras tão com maior cara de, meu Deus, quando o prefeito descobrir isso, a gente tá ferrado. E eles estão tentando decidir... Será que ele tava na área 51 daquele planeta? Gente, por isso que eu achei uma solução muito legal. Das soluções que a gente tem pra isso, né? Que tipo, por que levaram a gente? Vai ser estudado. A gente precisa entender o organismo humano. Não, foi tipo, mano, não era pra você estar aqui. Me lembra muito aquela história do OVNI de Kera, que as criancinhas japonesas encontram um OVNI e elas levam pra casa e deixam o OVNI na sala, porque não sabe o que fazer com o OVNI. E aqui é a mesma coisa, eles acharam um brasileiro, um terráqueo brasileiro, falou, caraca, calhou que esse terráqueo... E o que a gente faz? A gente não pode sair contando pra ninguém, provavelmente a gente vai ser punido por isso, né? Ele fala que o comandante da missão foi punido a ficar um ano trabalhando em uma mina. Tipo, é o gulag desse planeta. Mandaram ele pro gulag, mandaram ele pra Sibéria. Então a galera ficou tipo, a gente não pode dar pinta que esse cara tá aqui, não pode meter ele no hospital, não pode meter ele numa cadeia, vai ficando no apartamento da galera. E depois disso, ele fica no apartamento do, entre aspas, o anfitrião, né? Parece que alguém ali mais de idade, mais experiência, mais senior, adota ele por um tempo e ele fica na casa dessa pessoa, com a esposa e com os filhos dessa pessoa ali na casa dele, cara. Eles estão realmente, tipo, escondendo o pet alienígena em casa. É a história do ET, do extraterrestre, do Spielberg. Tipo, os caras estão escondendo o ET em casa. É a mesma história. É a mesma história. Nossa, se eu tivesse uma experiência alienígena, espero que seja como essa. Nada traumatizante, foi tranquilaça. Foi, ele ainda levaram ele pra passear. Eu acho essa coisa uma das coisas mais fantásticas. E chegam uma hora, assim, vou dar um spoilerzinho pequeno, mas aí falam, você pode ir embora agora, mas se você não quiser ir embora agora, você pode ficar mais 2-3 dias pra dar um tour pelo planeta, você quer? Ok. Ai, Deus. Ele aceitou, tá claro. Né? Ele fica até com um pouquinho de medo, né? Tipo, ai meu Deus, será que eu nunca vou voltar pra minha casa? Cara, eu queria muito dar uma lupa numa questão aqui, que é o seguinte. Lendo a pauta, eu já tive uma ideia, assim, mas é muito interessante. Quando a gente tá falando sobre abdução alienígena, é natural você ter muitas vezes pessoas interessadas, ufólogos, etc e tal, que, vão pedir pro cara desenhar como é que foram os encontros, etc e tal. Faz parte meio que dos registros e tal. Só que, assim, todos os desenhos são bem merdas. Bem merdas, assim. Tipo, e são muito ruins. Tipo, dá pra ver que é um adulto que fez, mas é um adulto que claramente não avançou muito além da infância no desenho aqui. Dá pra ver que opinião sobre desenhista depende muito de quem vê o desenho, né? A Jay falou que os desenhos dele eram muito bons e pro André eles são muito merda. Mano, eu acho desenho de livro didático de mecânica, sabe? Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando justamente fazendo esse elogio. O desenho dele é um desenho de um cara que, tipo assim, fez design, fez desenho industrial. Eu fico imaginando, eu acho que é um erro a gente ligar esse cara que, por exemplo, você fala, 300 quilômetros da capital que o cara morava, o cara era tratorista, mas queria ser fotógrafo e tal. Mano, esse cara, ele, pra década de 60, ele era um cara instruído. Ele não era a imagem de um caipira, como algum ouvinte pode estar achando aí, do tipo, como tem diversos, do tipo, o ET vem e sequestra sempre um caipira e tal. Tipo, não é bem a parada. Dá pra ver que o cara tem acesso a informações não convencionais de um grande interior, vamos colocar assim, né? O que dá a entender que talvez, de fato, ele possa ter sim tido algum contato. Se, o cara era poliglota. Algum contato com o exterior ele tinha. No mínimo, ele assinava a Barça. Ele tinha os 16 volumes da Barça de 1960 na casa dele. E ele também é interessante, eu reparei muito no desenho que ele fez do prédio, que esse cara manja muito de perspectiva, assim. Luz se você olha, estão todas... exatamente. Tipo, tá tudo certinho dentro de uma perspectiva. Você vê que ele deve ter feito o grid lá, bonitinho. As sombras são todas no sentido certo. Até as rachuras
estruturas estão todas no sentido que você aprende a fazer quando você tá aprendendo a desenhar e tal. Então é muito possível que ele tenha algum tipo de instrução desse jeito, até voltando no que a gente estava falando agora há pouco, sobre toda a questão arquitetônica, né, do que ele descreve, que é bem consistente, assim. E aí seja algo que ele reparou lá, ou que a mente dele surgiu, ele com certeza já tinha um olho para esse tipo de coisa. Eu acho que ele tinha 2 olhos. Você não sabe. Quem sabe tinha o 3º. Brincadeira. Daltônico e caolho. Aí é foda. Coitado, cara. Coitado. Então, ele tinha os dois, porque ele enxergou as perspectivas do lugar. Se ele tivesse um só, não ia rolar. Então, e tem umas diferenças entre Eckhart e como é que a gente vai? Eckhart e a Terra, né? Eckhart. A Cork, né, que era o brother que tava lá com ele, o brother que tava lá com ele, né? O brother! Começou a explicar, né, que um ano acartiano tem 353 dias, com exceção de um deles. A cada 6 anos tem 352 dias. Aí o cara, aí eu matei aquela lorota. Isso aí é um negócio tão específico. Quando eu li essa parte, eu falei assim, ok, como é que você passa mais de uma semana em outro planeta, e daí tu me vem que um ano acardiano é 676 dias? Eu ia falar assim, galera, não lembra? É isso, não é possível. E ele dá uma derrapada aqui, né? Porque ele diz que ele não viu a noite naquele planeta, né? E depois ele não explica isso. Ele fala da conversão de quantos dias da Terra se equivale a um dia arcatiano e quantas horas em Acarte vale uma hora na Terra e tal. Ele faz essas conversões pra gente. 7 horas e 40 minutos da Terra é 1 hora em Acarte. Beleza. Mas ele não explica o porquê ele só viu a luz. Mas eu explico o porquê ele não viu a noite. Vai, Lucas! Go, go, go! Não é comum planetas fazerem que nem a Terra, que giram em torno deles mesmos, no sentido de que a gente desconfia de que isso descende do fato de uma formação planetária muito violenta. Por exemplo, a Terra muito provavelmente se chocou com um corpo muito grande, provavelmente mais ou menos do tamanho de Marte, quando ela estava ainda se formando, e os destroços dessa formação formaram a Lua depois, e a Terra é o bolão que sobrou disso, né? E a Terra, ela gira em torno dela mesma muito por causa desse impacto. Então, quando você tem uma formação planetária muito violenta, você espera que tenha algum tipo de rotação. E, inclusive, o seu eixo, ele é inclinado, né? Também por causa desse impacto. E é provável que a Carte seja que para o Sol deles, para a estrela deles, tal qual a Lua é pra gente. Um lado do planeta fica fixo, olhando para o Sol o tempo inteiro, e o outro lado fica escuro o tempo inteiro, o que inutiliza metade do planeta para você fazer plantação ao céu aberto, plantação ao ar livre, assim, né? E se você quer ter um planeta muito populoso, com cidades de 90 milhões de pessoas, por exemplo, você realmente vai precisar de um tipo de grão que seja muito nutritivo, mais que o dobro de nutritivo do que os da Terra, porque você não tem metade da Terra em questão de luz, né? Então, mas você tá falando de, tipo, um sistema planetário que não seja o sistema solar, né? Só que daí é o problema que eu tenho com essa história. Porque ele disse que, tipo, a viagem toda foi aproximadamente 65 milhões de quilômetros. E 65 milhões de quilômetros é mais ou menos ali em Marte, entendeu? Então... Ele erra um pouco nas conversões que ele faz, inclusive nas conversões de dia, hora e minuto ali que ele dá da Terra pra Carte, elas não batem muito bem. Então, tipo, tudo bem. O cara não manjava de conversão de unidade astronômica, beleza. Ah, mas, pô, se fosse um planeta anão no cinturão de Órion, ia ser muito da hora. Ia ser maneiro. Pô, será que não era um asteroide, alguma coisa assim, planeta anão? Porque a gente tem os planetas anões ali no cinturão. Já tava empolgada, mas daí eu falei assim, putz, não, acho que ele nem pensou nisso. Aqui a gente tem... 65 milhões foi decepcionante. Foi, né? Aqui a gente tem que fazer um pressuposto. Então a gente tá lidando com 2 possibilidades. A primeira possibilidade é a Carte fica dentro do sistema solar. Se esse é o caso, faz sentido os aliens fazerem um bate-volta se eles dominam velocidades assim. Nem precisa ser perto da velocidade da luz, tá, gente? Dá pra fazer um bate-volta legal se você tiver um poderio de exploração espacial bom. Agora, se a Carte tá em outra estrela,
aí fudeu. Aí ele tem que passar anos viajando, mesmo que ele estivesse na velocidade da luz. Então, o pressuposto é, se a CART fica em outra estrela, esses aliens dominam velocidades acima da velocidade da luz, o que implica que a tecnologia que ele tá descrevendo pra gente é muito defasada. Estão atrás de batata, caralho? Estão atrás de trigo? Não é possível. Você tá tirando uma com a minha cara. Não faz muito sentido você ter logística de carros voadores na sua cidade e tal. A maneira com que ele descreve aquela civilização, os prédios e os carros, não é consistente com o que a gente espera de uma civilização que domine velocidades acima da velocidade da luz. Então a gente tem que pressupor que a CART fica na Terra. Na Terra, foda. No sistema solar. Talvez seja um planeta anão, porque pouca gente sabe, né? Mas a gente tirou Plutão da classificação de planeta normal para planeta anão, justamente porque tem centenas de planetas anões de tamanho parecido com Pluto. E se fosse colocar Plutão ali, ia ter que colocar todos esses outros putos junto com Plutão. E a gente não quer decorar 1000 planetas, né? Plutão nunca foi planeta, a gente que tava errado, é isso. Exatamente. Tem centenas de planetas anões e de bolotinhas pequenas muito longe do Sol, ali na esmo, no sistema solar, mas que pode ser que ele esteja em um desses, né? E que a CART tenha cidades muito populosas justamente porque é um planeta pequeno. Então tá todo mundo muito concentrado nesses centros urbanos. Aí faz sentido. E justamente por isso que eu fiquei muito empolgada, porque qual é o problema de séries no seriado da Expanse? Falta água, né? Porque o planeta que tem água é a Terra e eles não estão levando água para séries. E porque tá super populoso. As pessoas começaram a nascer ali, nascer. E ninguém foi para outro lugar. Então ficou super populado. E esse é um dos problemas desse planeta, não. Então eu já tava, super empolgada. Mas aí quando vai chegando pro final da história dele, ele vai dando essas deslizadinhas que eu acho que, se realmente fosse uma história de ficção científica, eu nem ia dar tanta bola assim, porque a história continua muito boa, mas eu tava super empolgada por ser, num planeta não é nem numa estrela diferente, aqui dentro mesmo. Só que assim, se ele tivesse em um planeta não, a gente tem um outro problema, porque esse planeta não tá recebendo luz pra caramba e tem uma temperatura amena, uma temperatura adequada pra vida parecida com o que a gente conhece aqui na Terra. E se você tá longeão assim do Sol, é pra ser um frio pra caralho. Então, daí eu vou te dar a solução que foi dada em série de novo, né? Eles vivem em estações. Bolhas, né? São estações próprias pra sobrevivência. Primeiro que quando você nasce naquele planeta, em séries, você já nasce com uma constituição óssea diferente por causa da gravidade. Que a gravidade dali é diferente, eles são mais leves. Então você já tem uma diferença aí da Terra. Você ia viver de forma diferente na Terra caso você tenha nascido em séries. Mas eles vivem em estações que são adequadas pra aquelas pessoas que nascem ali e também pra galera que é da Terra. É porque também tem a galera de Marte, né? Mas aí já é outra situação. Mas eles vivem em estações. Então é uma solução que poderia ter dado. Aqui ele poderia estar dentro de uma estação. Só que assim, a gente tá pensando muito mais longe do que o Arthur pensou na história dele. Não, com certeza. Tem também a possibilidade dos aliens terem mentido foda pra ele. Porque enquanto ele tá viajando de volta pra Terra, ele vai dormindo. E fica um tempo acordado, um tempo dormindo. Um tempo acordado, um tempo dormindo. E os aliens falam pra ele, então você vai ficar um dia dormindo, dorme aí. E ele fica um dia dormindo. E se ele ficou muito mais tempo dormindo? Isso, um dia. Pode ter sido o tempo que foi. Inclusive, falando sobre essa questão do tempo, uma coisa que eu reparei foi que a conversão de tempo entre o que passa em Akart e o que passaria na Terra é inconsistente, porque de acordo com a relatividade, o tempo ele passa mais devagar quanto maior a gravidade. Então, o tempo teria que passar mais devagar no planeta que fosse mais pesado. Que a Terra. Exatamente. Então, tá certo, tá consistente, porque a Terra, ela é mais pesada, então o tempo passa mais devagar na Terra, então passa mais tempo em Akart do que passa tempo na Terra. Mas tá certo, passa mais tempo em Akart quando você está em Akart para as pessoas que ficaram na Terra, tá certo. Só que assim, tem também a questão da relatividade enquanto ele faz a viagem, né? Porque se ele tá acelerando em velocidades muito perto da velocidade da luz, o tempo vai passar devagar para ele mesmo. Então fica muito difícil medir a distância da Terra para Akart baseado só no tempo de viagem, porque a gente não sabe qual que é a velocidade que ele tava e qual que é o efeito relativístico. Thank you. Eu fiz uma conta muito, muito porca aqui, e sem considerar relatividade nem nada, se eles viajassem a 1% da velocidade da luz e fosse realmente os 65 milhões de quilômetros, seriam 6 horas de viagem. Só que isso desconsiderando a relatividade, claro. Bate e volta. Daqui até o Rio de Janeiro.
até Niterói. É a ponte Rio-Niterói, só que interplanetária. 6 horas é você entrar e sair da Marginal São Paulo, tranquilo. Eu só queria falar, cara, que vocês são muito nerd. É isso que eu queria falar. Mas é legal ser nerd com o Arthur. O Arthur é um nerd, cara. Ele com certeza é. Ele com certeza é um nerd. Esse cara era um mega nerdão. Ele devia estar se sentindo sozinho pra caralho. Solteiro também, que quase você soltou aí também. Solteiro também. Solteiro pra caralho. Você tem que pensar que não tinha site de fanfic naquela época. Então, ele precisava achar o meio dele de conseguir explorar tudo isso, entendeu? E mandar as criações. Mano, se o Arthur soubesse relatividade, não ia ter jeito pra nós não, hein? A gente já tá na rua. A gente já tá na rua. Não, mas ele mandou muito bem. Eu gostei bastante do livro do Arthur. É muito fácil pra gente que tem um acesso à informação muito mais acelerado. Hoje em dia, eu posso dar um Google em qualquer coisa, ficar achando furo na história dele. É muito fácil, né? Sim. Mas isso à parte, assim, tem muito pouco furo a história dele. Ela é muito consistente. O fato de ser um acidente, ele está lá. E ele deixar implícito de que as pessoas simplesmente estão tentando esconder, meio que de chavado que ele tá ali, mas são cidadãos, né? Não são pessoas importantes, não é um militar. O presidente fala com ele, inclusive, levam ele pra falar pro presidente, e ele bate 2 papos com o presidente e vai embora. O presidente, tipo, caralho, leva esse maluco de volta pra terra. O que vocês trouxeram ele aqui? É uma história super divertida, eu gosto bastante. E ele volta, né, pra casa dele, e aí que ele tem a crisezinha existencial dele, né? Porque fala que ele passou 8 dias fora de casa. Ah, tem mais um fato, né? Que ele vê a Terra quando ele tá viajando. E ele diz que a Terra é azul. E daí, de novo, quando que a gente descobre que a Terra é azul? Só em 1961, né? Ih, tem alguma coisa aí, gente. Tem alguma coisa aí, hein? A gente desconfia que a Terra é azul desde 1800. Vai, estraga a história. A primeira foto da Terra é de 1959, Explorer 6, se eu não me engano. O ouvinte aí me corrija, mas eu acho que é Explorer 6. E ali a Terra ganhou o apelido de Pale Blue Dot, que seria o pequeno ponto azul. Mas se essa história, e de acordo com os familiares dele, essa história realmente aconteceu em 58, né? Ele ficou boladão em 58. Isso é antes de 59. Então é antes da Explorer bater a foto e confirmar que a Terra é azul. E o Pale Blue Dot, pequeno ponto azul, pequeno ponto pálido azul, ficar famoso como termo pra Terra ainda não foi difundido, isso não aconteceu ainda. Então ele tá fazendo uma grande aposta ali, né? Ele tá apostando que isso vai estar certo. É uma aposta muito boa, por sinal. Beijo, Arthur! O Arthur já morreu? Ele já morreu, já se foi. 2 pontos pro Arthur. Ele volta pra Terra, né? E daí ele tem aquela crise existencial dele, que ele fica pensando. Ele é deixado ali pelos arcartianos a 18 quilômetros da casa dele. Volta pra casa. E pra lidar com tudo isso que aconteceu com ele, uma espécie de luto da viagem que ele fez, ele vai lá e escreve o livro dele, né? Que é Os Discos Voadores da Utopia à Realidade, que foi lançado em 67, dá pra achar na internet. Então, caso você se interesse... Facinho de achar. Digita aí o nome do livro PDF que você acha. A gente não incentiva a pirataria, tá, gente? Mas eu acho que essa crise existencial que ele teve, não só pela experiência que ele teve, né? Mas tem que pensar que o lugar que ele foi e todas as coisas que ele viu eram extremamente utópicas. E ele vai e volta pra Terra, em plena Guerra Fria. Tristeza, Brasilzão, véio. assim. Tristeza. E ele descreve várias coisas bem diferentes lá, né? Não só, tipo, tinha as fábricas de aço, o observatório, mas o que eu acho bastante interessante é ele descrever como essa era uma sociedade sem dinheiro, em que ele até compara com o comunismo no sentido de ser... Todas as coisas eram pertencentes ao governo, mas também à população ao mesmo tempo. E a sociedade, ela não utilizava dinheiro. E aí ele fica falando sobre isso, tipo, em vários momentos, ao mesmo tempo que ele fala muito dos costumes, e ele pinta várias outras coisas, assim, que claramente são utópicas na visão dele, como, por exemplo, a hora que ele vai pra casa do moço lá, que era a maior autoridade, que ele faz a descrição super de uma família margarina. Do moço. É uma descrição de uma família de comercial de margarina mesmo. A esposa que faz a cozinha, os criancinhas que estão brincando na sala. E é muito engraçado porque ele tá lá com esse cara, que é essa autoridade, e aí aparece a mulher dele numa TV, os dois
conversam, mas ele não sabe que é a esposa, né? E aí o cara fala, não, essa daí é minha esposa. Ele tá, tipo, basicamente fazendo uma ligação de Zoom lá em 1958. E é muito engraçado, porque a impressão que eu tive foi que o cara virou e falou assim, ô, gata, tem um humano aqui, velho. Eu sei que você tá em outra cidade, que você tá no teu rolê, que você tá fazendo outra coisa, mas vem aqui que tem um humano. Venha ver esse espécime. E aí ela traz, tipo, não só vai a esposa, como vai, não lembro se é um ou mais filhos, mas todos eles voltam pra poder ver ele, né, que ele virou o pet, basicamente, da família, e eles têm toda essa rotina de família Margarida mesmo. Margarida não. Margarida. Do que eu tirei desse discurso da Joyce foi comunista safado. A gente fala brincando assim, mas ele oferece muitas situações de utopia, tal qual todo mundo parece empregado, todo mundo tem condição, todo mundo tá feliz que nem o comercial de margarina, não precisa de dinheiro. Quando você é punido com trabalho, você não vai para uma cadeia, não tem encarceramento, que é o caso do comandante. Vai ficar um ano ali batendo na mina e depois volta a ser comandante. Mas ele não dá a solução pra como chegar lá, né? Em nenhum momento ele fala, pô, como é que a gente vai chegar nessa situação onde tá todo mundo feliz, com condição, empregado, e a gente não precisa mais de dinheiro, né? Ele não oferece... Isso veio ET Bilu muito depois falar pra gente buscar conhecimento. Busquem comercimento. Busque comercimento. E eu acho engraçado isso, porque é uma pessoa que ela parece ter uma visão pseudo-esperançosa pro futuro. Ele fala, cara, o nosso futuro poderia ser todas essas coisas brilhantes e lindas e tal, e daí da utopia à realidade. O nome do livro dele mata a charada. Ele tá de volta na Terra e ele se vê abraçado pela realidade, que é conflito, que é luta por poder, luta por dominação, nada do que ele viu no sonho utópico dele ou na abdução que ele diz ter passado, né? E eu fico me perguntando se o que eu não vi na história dele, que eu acharia legal de conversar com ele, é como eles chegaram nessa utopia, né? Quais que são as soluções que eles encontraram, comportamentais mesmo, de impedir as pessoas de, por exemplo, se não precisa de dinheiro, se eu tenho tudo que eu preciso, eu não tenho incentivo pra produzir nada, eu vou ficar em casa largado, foda-se. Então como é que eles counteram isso? Como é que eles lidam com isso? É culturalmente? É fomentando conhecimento? Como é que eles fizeram isso, né? Eu queria muito ver soluções comportamentais dele, e eu queria muito ver soluções tecnológicas para ele. Ele não dá soluções tecnológicas, né? Ele só fala, o carro voa e energia solar, foda-se. O prédio é grande e é brilhoso. A mina de aço é um aço diferente, já era, né? Eu queria um pouco mais disso dele que eu não vi. Fica aí pras próximas abduções que ele vai ter, né? O Lucas exigindo paper de comportamento. Dos alienígenas. Não exigindo, é que eu gostei. Eu fiquei com o gostinho de quero mais. Eu fiquei tipo, cadê o segundo livro? Cadê a segunda abdução, cara? Essa é a abdução que I want to believe, viu? É uma das histórias que eu falei assim, putz, eu queria muito acreditar, porque ela é muito da hora. Queria muito que fosse verdade. Mas já em 1960 você vê alguém preocupado com a decadência da produção de comida. Ele fala, velho... Muito interessante, muito interessante. Chegar uma hora que vai não ter mais espaço pra plantar comida, vai cair a cadeia de produção alimentícia e é isso. E aí, o que a gente vai fazer? Vai em outro planeta buscar trigo? Você pode ver essa solução de ir em outro planeta buscar trigo como sendo não uma paródia, mas talvez uma solução absurdutista, como uma crítica, né? Ele tá dizendo pra gente, cara, a gente não tem como em Plutão buscar trigo. E aí, a gente vai fazer o quê pra isso, né? E eu gosto que ele não dá uma solução malthusiana. Ele não chega e fala, não, tem que matar metade da população, tem que matar as pessoas, ou tem que matar deficiente, ou tem que impedir as pessoas de ter filho. Ele não dá nenhuma dessas soluções bizarras malthusianas, né? Ele dá uma solução científica no sentido exploratória. Temos que explorar a biologia, temos que explorar conhecimento, temos aí, Tebilu, que buscar conhecimento para talvez chegar em uma outra solução. Temos que abraçar mais a ciência, né? É uma pseudo-solução científica, assim, né? Arthur, nós te amamos. É isso, time Arthur. Arthur já morreu, tá, gente? Mas os filhos e os sobrinhos deles continuam propagando as histórias do pai, né? Porque ele contava a história de que ele foi abduzido pros filhos, então... ainda continua vivo. Eu acho que a filha dele vira e mexe toca no assunto. Eu vi algumas reportagens dela. Eu só achei muito desnecessário a colher garfo, cara. Tipo, por que você tem um talher que é um garfo fazendo uma dobra de 90 graus no meio do garfo ter uma colher, mano? Não conhece o Spork? Ele tava experimentando
experimentando. Eu fiquei tentando pensar como é que aquilo funcionava, assim, tipo, primeiro que isso é muito estranho. Segundo que eu fiquei pensando em você pegar, tipo, uma sopa, Você bate alguma na coisa sua com a cara. colher, e aí o garfo vai, ele arranha no prato, faz aquele som, assim. Não ia dar certo. Sabe o que ele precisa? Ele precisa descobrir o spork, que é a colher. É a colher, mas com 3 aberturas de garfo nela, assim, que ela serve como garfo. É como muito... Porra. Eu entendi. Você tem que procurar o Spock, você tem que conhecer o Spock. Não, é o spork, de spoon e fork, é o spork. Digita aí no Google, galera, spork, você vai ver a imagem. Não, eu já vi. É que eu ouvi Spock, daí eu falei, que Spock tem a ver, cara? Queria outro dia, o namorado da Ananda, vamos no sogo, na sogo? Daí eu falei, você quer sair no soco? Não! Cada dia pior. Cara, eu fico imaginando que é uma pena que os ETs pararam de abduzir a gente, porque, porra, a gente ia ter várias paradas de solarpunk, né? Não ia ter mais... Solar Park. Né? É quase isso a história dele, é quase isso. Então, só que não é solarpunk, justamente porque não tem as soluções que o solarpunk dá pra esse tipo de coisa. Como vocês estavam falando, é como alguém da década de 60 imaginaria um futuro dando certo, né? Que é pegar a cidade, tomar os meios de produção... Dá uma cromada na cidade inteira, todo mundo carnaval brilhoso. Né, tem uma parte meio estética, a tecnologia resolve todos os problemas, e é isso aí, né? Tipo, e aí essa questão e tá aí, deixar um aviso, gente. Eu vejo uma galera no Twitter às vezes falando umas paradas sem saber. O punk, antes de tudo, é política antes de estética só, né? Tipo, então, solarpunk é um gênero super válido, né? É que tem gente que fala umas paradas que acha que cyberpunk é o jogo Cyberpunk. Ah, meu Deus. O Zancap adora Cyberpunk, Meu mas eles Deus. esquecem totalmente do punk, ele só foca no cyber. Só o cyber, só o neon, assim. Já que a gente tá falando de cyberpunk, vou falar aí pra você que lê inglês. Tem um late cyberpunk, que é um cyberpunk depois da década de 80, de 1992, chamado Sinners. Dá trabalho de ler, mas é da Pat Cadigan. Muito da hora, fica aí a indicação. Que é top. Difícil de ler, mas assim, a cabeça faz... que nem aquele gif. De influencer, gostei. Se for pra indicar livro de ficção científica, inclusive de mulher, eu vou me infiltrar em todos os lugares possíveis. Mas é aquilo, né? O autor do gênero cyberpunk, boladão lá, Qual deles? Não, o primeiro, né? O William Gibson? O Gibson, né? Não é o primeiro. Não, tudo bem, mas é ele que junta a parada lá e faz funcionar a parada, né? Sim. Ele já decretou o final do Cyberpunk. Tipo, o Cyberpunk a gente vive, a gente não... Começou, terminou. Não tem mais essa não, gente. Como eu falei, Cyberpunk não é o jogo Cyberpunk. Cyberpunk foi a rotina de desenvolvimento do jogo Cyberpunk. Isso é Cyberpunk. É isso. Sim. Mas tem um cyberpunk depois dele, que é o cara que escreveu Snow Crash, eu acho. Que também é um cyberpunk que dá uma continuidadezinha, mas o cyberpunk, assim, começou e morreu. Ele tem um tempo de vida muito curto, né? Que é década de 80, acabou. Não tem mais. Quer dizer, tem, né? Mas é o auge. Ou seja, vamos expandir essa conversa num mundo free confidencial sobre Cyberpunk. Pelo amor de Deus, vamos! Pra todo mundo ficar puto comigo. Gente, é isso, né? A gente comentou aqui a pequena jornada, aventura de Arthur Berlet. O que você acha? Conta pra gente nas nossas redes sociais. É isso. Gostaria muito de agradecer a presença aí da Joyce. Você quer deixar a mensagem final, fazer um jabá de alguma coisa que você esteja fazendo, onde o pessoal te encontra? O momentinho é seu aí pra falar um pouquinho. Nossa, eu não pensei em nada pra falar, não. Mas foi super gostoso estar aqui, gente. Vocês são os amores. Muito obrigada. Ah, pra você falar isso porque não convive com a gente. Foi a Joy que me apresentou o Mundo Freak, gente. A Joy é a percusseira. Eu só tô aqui por causa da Joy. Joy, ouve esse negócio aí. Ah, é? Inclusive, foi meus primos que me apresentaram, então obrigada, Vitória e Marcos. Em breve, Vitória e Marcos no mundo. Mentira, não. Pois é, a gente vai fazendo engenharia reversa. Vai da Jay voltando pra quem foi apresentando. E é isso então, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás, porque alguém vai te fazer comer com a colher. Garfolé. Garfolé. mundofreak.com.br